Mudança no comando para 2023. O presidente do Goiás pode deixar o comando, o Paulo Rogério Pinheiro, ao final dessa temporada. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui as suas falas na coletiva de imprensa após a partida contra o América Mineiro, demonstrando bastante chateação, principalmente como é gerido, administrado o futebol brasileiro e também as condutas da CBF em relação a essa partida contra o Corinthians, que tentaram mudar de tudo quanto é forma possível, tirar o jogo de Goiânia. Quero trazer os detalhes para vocês a respeito dessa história e sobre essa eventual, até quando vai, o seu mandato à frente do maior do Centro-Oeste. Além disso, quero conversar também com vocês sobre a provável escalação para o jogo contra o Corinthians, o Corinthians que tentou de tudo quanto é forma também adiar esse jogo, mas terá muitos problemas para a escalação, assim também como o técnico Jair Ventura, algumas suspensões, outros também na situação contratual. Quero trazer para vocês as prováveis escalações tanto do Goiás quanto do Corinthians e o que pode representar matematicamente essa partida dentro do estádio Hélio Pinheiro. Esse será o principal assunto que quero conversar com vocês aqui no nosso vídeo hoje. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Sempre enviamos um vídeo pelo menos ali por volta das 1 hora da tarde, 1h30 e também na parte da tarde, entre 5h45 até 6h30 da noite, certeza da tarde, da noite aí, vai depender muito, você consegue assistir os nossos vídeos aqui do canal, então já se inscreva, ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no nosso canal e a marca também de 650 inscritos que já está bem próximo no nosso canal de cortes, vou estar deixando ele aqui embaixo na descrição. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês, caso ele não dê para você no jogo contra o Corinthians na Serrinha, convido você a conhecer o trabalho da GIM TV. Lá você pode assistir todos os jogos do Goiás aí no Campeonato Brasileiro ao vivo, com boa qualidade de imagem, também de som, na tela do seu celular, computador, Smart TV e muito mais por apenas R$ 29,90 mensais. Inclusive para você que vier aqui do nosso canal, 10% de desconto no valor da sua primeira mensalidade. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição da GIM TV para você que mora aí fora do país ou até mesmo não dá para você assistir os jogos aí presencialmente, assim como eu estava viajando aí pelo Brasil. Vou estar deixando um link aqui embaixo na descrição, todos os canais esportivos, ESPN, Fox Sports, também o Sport TV. Lá você faz o seu cadastro rapidinho, sem consulta nem nada, sem cadastramento de cartão de crédito, nada muito burocrático, para você fazer a sua assinatura. Vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, nosso apoiador. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre mais uma declaração polêmica, que causou um impacto dentro dos bastidores do Goiás, do presidente esmeraldino, o Paulo Rogério Pinheiro. Inclusive ele já confirmou o acerto do Goiás com 2 jogadores para a temporada de 2023. Vou estar deixando esse vídeo onde eu falei sobre esse assunto aqui na tela final. Desta vez ele comentou sobre uma possível saída do Goiás no final do ano e também está cansado da forma que a CBF vem tratando os clubes aqui do Brasil. Abre aspas. Novamente um árbitro que fica o tempo todo picotando o jogo, que marca um pênalti que ninguém sabe o que ele marcou até agora. Eu tenho mais forças... Eu já não tenho mais forças, melhor dizendo, para trabalhar contra o sistema. Estou muito cansado desde o dia 12 praticamente sem dormir. Continuo até o dia 13, dia 14 ou 15, eu vou tirar uma licença de 90 dias novamente. Viajo para o exterior sem data de volta e nesses 90 dias vou repensar a minha vida. Não sei se vou voltar para o Goiás, isso é fato. Eu já não tenho mais saúde, família, mais nada. Adoro isso aqui, é uma maravilha. Provei que entendo de futebol, mas dia 19 saio de férias. É difícil, completou aí o que disse o Paulo Rogério Pinheiro, Muito abatido, muito revoltado também nessas questões da CBF, que principalmente depois do adiamento, daquele jogo contra o Corinthians, que aconteceu ali basicamente na sexta-feira, aquela vinda de ingressos, vai, não vai, isso acaba causando um estresse danado, E principalmente por conta, que o presidente ele tem que tanto fazer a média com a torcida, quanto também ver o que a CBF está exigindo, melhor dizendo. E na sua coletiva de imprensa, ele deixou claro também que tentaram mudar o jogo ou para Brasília, principalmente aqui pertinho, possibilidades, por exemplo, também de Manaus, Belém, Natal, muitas coisas muito fora da curva, Nenhum jogo no Campeonato Brasileiro aconteceu fora do seu estádio, dos clubes, ele até mesmo como, por exemplo, o Ceará vai ter a punição na próxima rodada contra o Fluminense, vai jogar no Castelão, mas de portões fechados. O Avaí também, que recebeu a punição contra o Fluminense, jogou nesse jogo dentro do estádio da Ressacada com os portões fechados. E por que o Goiás, que apenas cumpriu regras, tanto ali da Polícia Militar, da segurança, enfim, da cidade, por que precisaria jogar essa partida longe de Goiânia, Até falei pra vocês, que poderia causar um impacto gigantesco com a torcida, porque se a gente pensar racionalmente, o Goiás em 2014, 2015 adorava fazer isso, Tentava vender os jogos para, por exemplo, Brasília, Cuiabá, Belém, e aí você colocava aquela grande grana no bolso. Mas hoje eu não vejo dessa forma. O Goiás tem as suas dívidas muito bem equilibradas, busca também algo a mais, porque não? Já pensou, a gente ganha do Corinthians, embala uma sequência positiva para sonhar com a Copa Libertadores? Então
Então já não é uma temporada que está 100% ainda garantido, né? O Goiás precisa buscar ali pelo menos mais uma vitória para garantir de vez a sua classificação para a Copa Sul-Americana. Então assim, não é um jogo que não vale nada. Que bom que a diretoria nem pensou nessa possibilidade de vender um jogo para um outro local e poder faturar com a bilheteria. Inclusive também o Paulo Rogério Pinheiro, que já havia tido esses mesmos problemas, né? Inclusive com o próprio seu pai, né? O seu Ailê Pinheiro, ainda no final do ano, descobrindo o câncer ali na família, né? Acaba causando um impacto muito grande. Ele tirou esse período de férias após o término do Campeonato Brasileiro da Série B, até voltar mais ou menos ali na reta final do Campeonato Goiano, mas sempre ajudando também nas contratações, né? Não é porque o cara vai estar de férias que ele vai esquecer completamente ali em questão de ligar ou avaliar uma outra situação das contratações, e principalmente já terceirizando grande parte dos seus trabalhos no Goiás, não deixando tudo na mão dele, né? Que é algo que pode impactar bastante. E outra coisa também que eu não gosto dessas questões de associações é porque é o seguinte: o Paulo Rogério Pinheiro, além de ser presidente do Goiás, ele tem as suas empresas e isso causa um estresse danado. Se eu que só, entre aspas, né, gravo vídeo aqui para vocês, eu tenho só exatamente essa profissão de trabalho online. Se eu tivesse que trabalhar, chegar em casa, por exemplo, às 7 horas da noite, e aí sim ver os tópicos para mim postar para vocês aqui no YouTube, no Instagram, primeiramente que não iria dar tempo, e segundo que eu iria fazer tudo de mau jeito, né, naquela correria maluca. Então eu não consigo compreender isso no futebol, porque beleza, eu prefiro ter um gestor muito bom, como é no caso do Paulo Rogério Pinheiro, entende muito na prática, né, dentro do mundo aí corporativo e consequentemente no futebol, né, tendo essa influência da sua família, do que se fosse qualquer um ali com um MBA de futebol debaixo do braço para assumir o clube. Mas tem que ter essa profissão bem clara, né, porque você acaba esgotando, como disse o Paulo Rogério Pinheiro, quase 20 dias, não, 15, 17 dias dormindo menos de 2, 3 horas por dia. Isso realmente é um absurdo, né, e eu não desconfio não, porque são muitos trabalhos, muitas responsabilidades, e agora, para variar, né, a CBF enchendo o saco dos outros clubes. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre essa decisão. Na minha visão, ele não vai sair do Goiás, tem um mandato até dezembro de 2023, inclusive grande parte dos contratos do Goiás são assinados até ali mais ou menos, né, outros acabando já superando essa barreira, visando esse planejamento já de mais longo prazo, acaba ficando um pouco mais abatido, mas sempre no começo da temporada dá aquela acalmada, né? Não tem essa situação tão chata como é de CBF, contratações também, outras pessoas que podem ajudar ele, o próprio Edminho, o Arley Menezes, o Eduardo Pinheiro das categorias de base, que entende bastante também sobre o assunto. Na minha visão, seria o presidente do Goiás já para hoje, né? Mas vamos esperar ele um pouquinho mais aí para aparecer dentro do time principal. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também sobre essa declaração forte, mas como eu falei para vocês, acho que uma descansada ali, dar uma viajada também, uma vida muito boa, né? Acho que o cara às vezes olha muito para isso, né? Você fala, pô, já conquistei tanta coisa na vida e ainda tem que ficar escutando baboseira de diretor, de burocrata, né, de CBF, e até torcedor mesmo. A gente às vezes é muito ingrato, né, nessa situação. Quero saber o que você pensa a respeito desse assunto. Que quero conversar com vocês no nosso vídeo de hoje é sobre a provável escalação do Goiás para esse jogo contra o Corinthians, partida que acontece pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas será a 35ª atuação do Clube Esmeraldino nesta primeira divisão nacional de 2022. É duelo do dia 29 de outubro, sabadão, às 7h30, no estádio Ailê Pinheiro. O Goiás que poderá contar principalmente com os retornos de suspensões, tanto do lateral direito, barra atacante, o Apodi, né, e também o Luan Dias. Os dois fizeram bastante falta nesse último jogo contra o América Mineiro. Entretanto, o zagueirão Caetano, ele ainda tem contrato com o Corinthians, né, ele só está emprestado do Corinthians para o Goiás, então não poderá atuar contra o seu clube. Além disso, o Sávio e o Marquinhos Gabriel, eles serão reavaliados, né? Eles ficaram de fora desde já do jogo diante do Cuiabá, serão reavaliados inclusive ainda nessa sexta-feira, né? Que é quando eu estou gravando esse vídeo, então possivelmente para vocês no sábado já terão as respostas. Sobre as suspensões, tanto o lateral direito Maguinho e também o volante Aurimir, né? Que esse sim vinha jogando muito bem nesses últimos jogos pelo Goiás, infelizmente fará muita falta. No mais, a provável escalação, a tendência é que as principais mudanças seja ali o retorno do Reinaldo, né, que acabou fazendo aquele período que a CBF determina ali para os jogadores ainda ter uma pausa por conta da sua pancada que recebeu na cabeça no jogo contra o Cuiabá. A tendência é que ele retorne. Então, pelo menos assim, se o Goiás não tem o Maguinho, volta com o Luan Dias no meio, dá para colocar, por exemplo, o Dieguinho na lateral direita, né, ou até mesmo o Apodi no meio de campo. Se o Caetano vai ficar de fora, pelo menos tem esse retorno do Reinaldo. Então, a provável escalação, até que razoável ali, com tá dando gol, lateral direita com Dieguinho, dois zagueiros, Lucas Alter na direita, Reinaldo na esquerda e com o lateral esquerdo Hugo. Meio de campo com Matheus Salles, Caio Vinícius, aí tem esse meio de campo é muito triste, né? E o Luan Dias lá na frente, Dadá Belmonte, Pedro, Raul e o Vinícius. Então, apesar de tudo, até um elenco ok. Acho que se conseguisse voltar, principalmente o lateral esquerdo Sávio, dando mais apoio lá pelo lado esquerdo do campo, e também com o Marquinhos Gabriel, poderia incrementar bastante dentro desse time. Quero saber a sua opinião, que a gente pode fazer, por exemplo, outras mudanças, né? Eu até pensei nessa possibilidade de um terceiro zagueiro, mas como o Caetano está suspenso, não pode jogar, né? Melhor dizendo,
por conta da sua situação contratual no Corinthians. Eu não colocaria o Danilo Cardoso para ser esse terceiro homem, né? Eu prefiro ter mais opções no meio de campo. Com a suspensão do Auremir, deixar o Caio Vinícius nesse time, né? Que jogou mal demais a conta nesses últimos jogos, principalmente contra o América Mineiro, não tinha função quase que nenhuma neste meio de campo. Eu acho que o Matheus Salles até vai, mas colocar, por exemplo, o Apodi por ali, não sei se ficaria muito defensivo, muito ofensivo, né? Esse time com pouco combate no meio de campo. Quero saber a sua opinião, sua solução, né? Para esse jogo ali com alguns problemas do Jair Ventura, mas que no geral acho que a gente já jogou os jogos com o elenco muito mais limitado do que temos nesse momento. Inclusive sobre o Felipe Bastos, né? Outro jogador que muitos torcedores vêm comentando. Será que não é melhor colocar o Felipe Bastos, que é meio lentão, mais, por exemplo, na vaga do Caio Vinícius, que pelo menos ele tem uma boa saída de jogo, né? O Felipe Bastos bate muito bem também na bola parada. Acho que poderia também ser uma alternativa, ou até mesmo o Apodi, né? Vai depender muito do que pensa o Jair Ventura nessa sequência maluca de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Indo agora para a equipe adversária, né? O Corinthians que vem numa derrota doída contra o Fluminense dentro de casa, para dar uma abalada também, né, nessa situação deles. Acabou que tentaram de tudo para adiar aquela partida no meio da Copa do Brasil e agora novamente ficou num dilema com vários jogadores lesionados, suspensos, o que é extremamente normal nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira tendo o mesmo jogo, né, contra o Flamengo no Maracanã, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Então a tendência é que inclusive o técnico, o Vitor Pereira, né, tem algumas mudanças nessa escalação titular, principalmente ali dos jogadores que estão fora, né? Para em relação ao último jogo contra o Fluminense, acabaram sentindo tanto o atacante Gustavo Mosquito, que terá que fazer uma cirurgia, possivelmente, infelizmente, né, para o jogador terá que ficar 8 meses fora. Além disso, o Renato Augusto sentiu também ali no primeiro tempo, a tendência é que seja preservado nesse jogo contra o Goiás, assim também como o zagueirão Balbuena, né? Tanto o Renato Augusto quanto o Balbuena, os dois sentindo o cansaço físico, né, natural nessa reta final de temporada. A tendência é que sejam preservados nesse jogo na Serrinha. Ótima notícia, né? O Renato Augusto joga muita bola, né? Vem fazendo partidas impecáveis nesses últimos jogos. O Goiás será muito beneficiado de não ter essa inteligência dele no meio de campo. E o Balbuena também, o zagueirão xerifão, né? Muito perigoso na bola aérea. É bom pro Goiás também, que vem sofrendo demais com essas questões. O Rafael Ramos, também o lateral direito, pode ser que não seja relacionado, né? Acabou sendo preservado, saindo do último jogo, né, na última quarta-feira. Além disso, o Adson e o Xavier também, que foram outros desfalques contra o Fluminense, ainda não estão confirmados. Então, a provável escalação do Corinthians, apesar de alguns desfalques, é sim um elenco qualificado, né? Óbvio, né? Tem uma folha salarial altíssima. Cássio no gol, lateral direita com o Fagner ou Rafael Ramos, zaga com o Gil, Bruno Mendes e o Fábio Santos, ou até mesmo o Lucas Piton aparecendo nessa lateral. Vai depender se o Fábio será ou não poupado. Meio de campo com o do Queiroz, Fausto Vera e também o retorno do Maicon. Lá na frente o Roger Guedes e o Yuri Alberto, que retorna também de suspensão, juntamente com o Matheus Vital. Outro jogador que está suspenso no Corinthians, né, é o atacante, o Ramiro, né, meio atacante também, jogador que poderia aparecer possivelmente nessa vaga do Matheus Vital. Então é um time ainda qualificado. Eu não vou mentir para vocês, né, óbvio que eu queria todos esses jogadores aqui do Goiás pro ano que vem, não vamos ser hipócritas aqui, mas não é o elenco que vem jogando 100% dos jogos, o que certamente já ajuda. Não tem essa referência do Balbuena lá atrás, que é um zagueirão xerifão, né, comanda muito bem essa saída de jogo. O Fábio Santos também possivelmente pode ser que fique de fora por conta dessa sequência maluca de jogos, né, do calendário da CBF. Já é um jogador bem experiente. No meio de campo, o Maicon, que na teoria seria titular, mas ele acabou tendo a sua grave lesão, vem retornando gradativamente nessas últimas partidas. Então o Goiás será assim, pelo menos dessa segunda vez, né, enfrentando um time mais alternativo, mas certamente com muito mais qualidade, tendo o Yuri Alberto, o Roger Guedes, também o Cássio, o Fagner, o Gil, né, jogadores já experientes. Quero saber a sua opinião, pelo menos assim, não vem com força máxima, né, assim como o Goiás também não poderá contar com alguns dos seus jogadores. Tem tudo para ser uma boa partida dentro do estádio da Serrinha. O Corinthians, que inclusive tem um aproveitamento ruim, se a gente olhar assim, pela folha salarial, né, por tudo que tem essa expectativa, essa grande mídia, tem a mesma pontuação do Goiás em jogos fora de casa. O Corinthians aparece na 9ª colocação, 20 pontos em 16 jogos, venceu 5, empatou 5 e perdeu 6. O Goiás, com um jogo a mais, né, em 17 jogos, também fez 20 pontos, venceu os mesmos 5 jogos, empatou 5 também e perdeu outros 7. Então, a mesma campanha, né? O que o Goiás geralmente faz fora de casa, o Corinthians também tende a fazer. E o Corinthians jogando por muitas das vezes, né, com seu elenco reserva, que olha, praticamente perdeu ou não ganhou quase que nenhum, né? Assisti diante o Avaí, América Mineiro, Fortaleza também, o jogo lá no Castelão. Muito fraco esse time alternativo do Corinthians, mas como eu disse para vocês, nesse jogo contra o Goiás, tem outras opções perigosas, né? Principalmente lá na frente, Yuri Alberto, Roger Guedes, mas só de não ter esse Renato Augusto no meio de campo, né? O Goiás que deixou um buraco gigantesco no último jogo pro
Juninho contra o América Mineiro, acho que já é uma vantagem. Quero saber a sua opinião, né? O que você pensa a respeito dessa partida, 7h30 da noite no estádio da Serrinha. Estarei novamente nesse jogo, possivelmente fazendo o pós-jogo ainda nesse sabadão, tá? Vai depender muito do horário que eu for sair da Serrinha, se vai dar para gravar lá ou não, mas no máximo chegando aqui em casa já gravo para vocês. Em relação também à Série A do Campeonato Brasileiro, da tabela, né, de classificação, acabou faltando isso aqui no vídeo. O Goiás, que atualmente está na 13ª colocação, 42 pontos. Joga tranquilo nessa rodada, né? Porque é o complemento, terá apenas a final da Copa Libertadores. Então, caso o Goiás vença, já irá matematicamente cravar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e basicamente também já confirmar a sua classificação na Copa Sul-Americana. Um empate pode encaminhar os dois, né? O rebaixamento aí sim já acabaria de vez, matematicamente falando, né? Com 43 pontos, o Santos já não tem nenhuma possibilidade de ser rebaixado, segundo a UFMG. Além disso, em relação à Copa Sul-Americana, na minha visão, acho que precisaria de pelo menos mais um pontinho, né? Acho que 44 a 45 pontos já classifica para a Sul-Americana na 14ª colocação no mínimo, né? Quero saber a sua opinião, esse jogo entre Goiás e Corinthians, o seu palpite para esse duelo em relação ao histórico também, né? Goiás e Corinthians 53 vezes na história, 13 vitórias do Goiás, 19 empates e outras 21 vitórias do Corinthians, jogando em Goiânia, né? São 26 partidas na história, 9 vitórias do Goiás, 12 empates e outras 7 da equipe lá de São Paulo. Quero saber, né, também, além do seu palpite, o que você pensa a respeito desse meio de campo. Entra com 3 zagueiros, 2 volantes, coloca o Felipe Passos ou até mesmo o Dieguinho, é melhor atuando na lateral direita ou deixar mais avançado, né? Quero saber o que você pensa a respeito desse assunto e esse quebra-cabeças, né, que vem sendo a escalação do Goiás nesse Campeonato Brasileiro. Mas foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre receber os vídeos novos, né, aqui do YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso apoiador do canal, a Agin TV, para você poder assistir esse jogo aí na tela do seu celular, com ótima qualidade de imagem e também de som. Vai estar no primeiro comentário fixado e também sobre outros vídeos falando sobre esses 3 jogadores já fechados, né, com Goiás para o ano que vem. Vai estar aqui na tela final. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!